Tivemos dois adversários nesse jogo, um gramado horrível e um goleiro muito bom. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que foi a Goiás jogar pela terceira fase da Copa do Brasil, Vila Nova e Bahia, Bahia e Vila Nova. E se não fosse o goleiro e o gramado, talvez o triunfo fosse melhor, Rasta. O Bahia teve dois desafios grandes nesse jogo. Primeiro, conseguir jogar num gramado horrível daquele, horrível. Depois, as chances que teve de gol, as chances que teve para chutar pro gol, encontrou um paredão chamado Geórgenes e não conseguiu furar o que deveria furar aquele gol do Vila Nova. Mas o triunfo veio, 1-0, gol de cabeça, assistência do Rossi, Rodriguinho, 1-0 Bahia. Bahia venceu o jogo de ida. Mas o que falar daquele gramado, Rasta? Inadmissível. Inadmissível a CBF permitir que se tenha jogo naquele gramado. Inadmissível uma competição como a Copa do Brasil ter um estádio como aquele. E não é o único, tem outros aí, tem outros. Deveria ser um pré-requisito para ingressar na Copa do Brasil, ter um estádio adequado para essa competição. Você não tem uma Copa do Mundo com estádio que não tenha condições de ter um jogo de Copa do Mundo. O Bahia foi multado pela Conmebol por causa da iluminação do estádio Pituaçu. A CBF é casa de mãe Chica, porque pode tudo. Pode ter um jogo de futebol no estádio daquele. Inadmissível, não era para ter futebol naquele gramado. Um jogador do Bahia poderia ter se contundido gravemente num estádio daquele, num gramado daquele que não é acostumado. E por que eu falo jogador do Bahia e não falo jogadores poderiam se contundir? Porque o Vila Nova está acostumado a jogar naquele estádio, ele já sabe o caminho das pedras, ele já sabe por onde ir, eles sabem carregar a bola, eles sabem por onde não deve ir. E acho que isso deve ser, inclusive, uma das armas do Vila Nova para conseguir vencer os seus adversários dentro de seu território, porque quem vai jogar naquele gramado não consegue jogar direito, Rasta. O Bahia teve muita dificuldade para domínio de bola, para carregar a bola, para tentar fazer passes em profundidades, porque o gramado não era adequado para a prática de futebol. A culpa não é do Vila Nova. Vila Nova está utilizando aquilo ali como arma para poder vencer seus adversários. A culpa é da CBF, que não fiscaliza. O Campeonato Baiano, por exemplo, tem estádios muito melhores do que aquele. No Campeonato Baiano, o Bahia não teve dificuldade para jogar no estádio daquele. Você vê o Joia da Princesa, lá em Feira de Santana, um tapete, o próprio estádio do Bahia de Feira, que é gramado sintético, permite jogar futebol. Os times que não têm um campo adequado, muitas vezes joga aqui na capital, em Pituaçu, é o caso do Atlético de Alagoinhas, o próprio Jacuipense. Enfim, os times buscam formas de conseguir ter um estádio adequado para jogar. O Doce Mel, que não tem estádios, fez parceria ali com Feira de Santana, com o Fluminense, e joga no estádio Joia da Princesa para ter um estádio adequado para futebol. Mas na Copa do Brasil não. A Copa do Nordeste tem estádios maravilhosos, a Arena da Dunas, o próprio Castelão, o Rei Pelé, enfim, são estádios de Copa do Mundo. Aí na Copa do Brasil você não consegue ter um campo adequado para jogar futebol. Não é questão de ser time pequeno, não. Porque o Vila Nova está na Série B do Campeonato Brasileiro. Se ele conseguiu chegar na Série B é porque ele tem alguma estrutura. É por má vontade mesmo. Porque aqui na Bahia você consegue ver um Joia da Princesa, que é um estádio de time de Série D, com melhores condições do que aquele estádio lá, que praticamente era um pasto o gramado. O gramado era um pasto, não era um gramado, era um pasto. O Bahia jogou num pasto, mas o Bahia conseguiu o triunfo, graças à persistência do Bahia, porque além do gramado, o Bahia também encontrou um goleiro muito bom, goleiro Geórgenes. Rapaz, o cara fechou o gol, o cara não conseguia tomar gol. Eu dizia, esse cara não vai tomar gol. Até quando teve o lance do pênalti, eu digo, não adianta ter pênalti que esse cara vai agarrar. Mas acabou que não teve pênalti. Uma outra crítica, o VAR. Não teve o VAR na terceira fase da Copa do Brasil. E o VAR seria imprescindível para que o Bahia não tivesse sido prejudicado em dois lances
muito importantes no primeiro tempo e no segundo tempo, 2 pênaltis não marcados e que o Bahia, não sei se faria, porque aquele goleiro é muito bom, mas ficou a desejar, ficou devendo o VAR. Falando um pouco do jogo, o Bahia propôs o jogo como era esperado, o Vila Nova não jogou na defensiva, o que também não era esperado. Eu esperava um Vila Nova mais retraído, mas principalmente depois que eles tomaram o gol, eles abriram, quiseram buscar o empate de qualquer forma, fez o Matheus Claus trabalhar e, muito importante, o Matheus Claus trabalhou e trabalhou certo, 100% certo, não tomou gol, muito importante, um goleiro que já tinha muita confiança da torcida e está mostrando que, se precisar dele, nós teremos um paredão também do lado tricolor, não foi só do lado do Vila Nova que teve paredão não, o Bahia conseguiu encontrar o caminho do gol, como era esperado, já que o time do Vila Nova deu espaço para o Bahia. Então o Bahia conseguiu atacar principalmente pela direita com o Rossi, jogou muito o Rossi nesse jogo, mais uma partida muito boa do Rossi, deu muito espaço para gol, mas o Bahia não conseguiu encontrar o gol. Primeiro com o Rodriguinho, perdeu o domínio da bola, não conseguiu chutar para o gol. Teve também lance do Jonas chutando de fora da área, até o Jonas chutou de fora da área. O Gilberto não entrou no primeiro tempo, entrou no segundo tempo. O Dado Cavalcante preferiu colocar o Tony Anderson, que teve 2 chances também, mas foi parado na barreira, na zaga e no goleiro, que estava endiabrado, agarrando tudo, Rasta, agarrando tudo, só não agarrou a cabeçada do Rodriguinho, uma bola que o Rossi cruzou e o Rodriguinho cabeceou no seu contrapé, ele não teve ação, acabou furando o gol do Vila Nova e tirando o 0 do placar. O Bahia vem com um golzinho apenas para Salvador, mas é muito importante e tem que tomar cuidado com esse time do Vila Nova, porque a gente viu nesse jogo que eles não vão jogar recuado contra o Bahia, eles vão dar testa, isso é bom, mas também é importante que lá na zaga todo mundo esteja ligado, porque é um contra-ataque rápido, tem um jogador lá chamado Kelvin, o Kelvin joga muito, o Kelvin é buliçoso e pode aprontar das suas para a zaga do Bahia, mas não deu muito certo por conta principalmente do Matheus Claus, que também estava agarrando muito e tirou as chances de gols que o Vila Nova teve. O Bahia acabou sendo triunfante desse jogo, Rasta, mas a gente lamenta que se tenha uma partida de futebol em uma Copa do Brasil num estádio horrível. O jogo a gente pode considerar que foi um jogo bom pelo que as duas equipes apresentaram. Não foi uma equipe acovardada, a equipe do Vila Nova. O Bahia não foi um time que entrou com sapato alto, o Bahia buscou o gol desde o primeiro instante, não foi aquele time que jogou achando que ia ganhar a qualquer momento, como a gente já viu em algumas vezes. O Bahia buscou o resultado desde o primeiro segundo de jogo, mas teve algumas dificuldades, uma delas foi o gramado, a outra principalmente o goleiro, que conseguiu defender muitas bolas que a gente já estava contando com o gol, Rasta, mas não aconteceu graças ao maldito ou bendito goleiro que defendeu muito. Mas agora é esperar o próximo jogo. Semana que vem, Vila Nova e Bahia em Pituacives. A gente tá no placar agregado na frente e que continue assim, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso, fui!